Cheguei aqui, Espaço Parlamentar, uma pauta maravilhosa aqui com nada mais, nada menos que ele, Lucas Dyer, que veio trazer essa pauta aqui sobre educação financeira e investimentos. O Lucas, ele é sócio e consultor da empresa Traxim Investimentos. E hoje ele vai bater um bate-papo muito bacana aqui com a gente. Desde já quero agradecer a todos que estão nos acompanhando através do canal aberto 36.3 da TV Câmara agora para toda a nossa amada Lins. Lucas, seja bem-vindo aqui no Espaço Parlamentar. A alegria imensa recebê-lo. Até eu estou aqui com muitas dúvidas para tirar. Quero receber o maior número de informação que você tiver aqui para compartilhar com a gente. Porque quando a gente fala de educação financeira, fala em investimentos, a gente fica tudo perdido, né? Eu quero saber onde eu vou poder investir, como que eu posso investir, quem é que pode investir, como cuidar das minhas finanças. Já estou bombardeando você aqui, já vai pensando em tudo aí. Então se apresenta um pouquinho aqui pra gente, Lucas, seja bem-vindo. Bom, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo aqui, agradecer o Edson pela iniciativa. A gente sabe que esse tema ele é muito importante e está no dia a dia das pessoas, né? Para mim é um prazer trazer esse tema aqui com vocês, tirar todas as dúvidas. Você me bombardeou aqui com informações, mas esse é nosso trabalho, tá, Edson? Sim. É exatamente de captar todas as bombas ali do mercado e filtrar para os investidores, né? Para o pessoal que quer entender um pouco mais o mercado. Então espero que esse bate-papo seja de muito proveito para você e para todo mundo que está assistindo aqui com a gente. Legal. Lucas, vamos dar o pontapé inicial assim, claro. Pensando em educação financeira. Como que você vê a sociedade, a vivência da sociedade hoje, pensando em educação financeira? Como que a sociedade ela se comporta na hora de gerir o recurso que ela tem? Tá. Bom, muito importante essa sua pergunta, Edson, porque a gente sabe que assim, o Brasil ele é um país que a renda média ela é baixa. Então, sim, a maior parte da população, ela tem, a principal dificuldade é de guardar dinheiro, né, Edson? Então, esse é um ponto muito importante. Às vezes a gente fala de investimentos e parece uma realidade muito distante da maioria das pessoas, que na verdade está brigando ali para conseguir guardar recursos todos os meses. Então, claro que a primeira coisa é a gestão das finanças pessoais. Então, antes da gente querer pular para ações, mercado de dólar, internacional, fundos imobiliários, que são temas que chamam muito a atenção do pessoal. Agora sim, as criptomoedas também chamam muito a atenção também. Mas a gente precisa fazer a gestão, né, dentro de casa ali das nossas finanças pessoais. Se eu já puder dar uma dica aqui para quem está nos assistindo, né, para iniciarmos essa conversa, o ideal é que a gente sempre tenha ali a ideia de se pagar primeiro, tá, Edson? Então, até você estava comentando comigo que ouve muito das pessoas, né? Pô, eu ganho um dinheirinho, mas não consigo guardar. O que eu faço, né? Bom, a primeira coisa é, se você tem ali seu trabalho, gera sua renda, mas não está conseguindo ver, né, o recurso sobrando no final do mês, talvez a gente precise inverter essa lógica, né? E primeiro se pagar, a gente fala, né, a regrinha de mágica ali, número mágico é os 10% do nosso salário. Pega, vamos dizer, uma pessoa que ganha ali 3 mil reais, pega 300 reais no comecinho do mês, recebeu, separa ele para os seus investimentos, passa seu mês tranquilo, vai pagar suas contas, né, vai cuidar da sua família. Se no final do mês sobrar um pouquinho a mais, ótimo. Se não, lá no início você já separou o que você tinha ali para guardar, pensando na sua reserva de emergência, que às vezes a gente precisa usar o recurso, e obviamente pensando mais a longo prazo numa construção de patrimônio e de investimentos. Sim. Ô Lucas, assim, dentro dessa perspectiva, a gente acaba... Quando é que a gente pensa em se pagar, né? Porque eu falo assim, é uma fala bem importante, porque nós não trazemos isso. O Brasil não tem essa visão de educação financeira, nós não temos nas escolas. A própria família, ela vai aprendendo com a rotina do dia a dia. Se minha família tem um comércio, já é empresária, ela já vive uma educação diferente, eu cresço nesse berço aprendendo. Agora, a maior parte da população, ela não tem essa vivência. Hoje, assim, dentro de uma perspectiva de investimentos, quantos por cento da população tem o hábito de investir? Isso infelizmente é um percentual bem baixo, tá, Edson? Quando a gente olha ali, né, a quantidade de pessoas que investem em bolsa, então a gente está falando ali principalmente ações e fundos imobiliários, a gente está falando de um universo que luta para chegar nos 5 milhões de pessoas. Nossa. 5 milhões é muita gente, mas quantos milhões de pessoas a gente tem no Brasil, né? Meu Deus! Então quando a gente olha isso em proporção, acaba sendo um número muito pequeno. Se a gente pensar em outros países, eu vou usar os Estados Unidos como principal exemplo, né, que é o mercado financeiro mais desenvolvido, a gente está falando em praticamente 2/3 da população que tem seus investimentos ali atrelado ao mercado financeiro, principalmente a Bolsa de Valores, né? Tem uma ideia
muito mais ligada, eu preciso me planejar e não depender, né, seja da minha família ou mesmo do governo, né, para poder ter meu recurso lá na frente, na minha aposentadoria, etc. Que é o período onde a gente deixa de gerar renda, né, e precisa usufruir do que a gente guardou ao longo do tempo. Qualquer pessoa pode investir? Qualquer pessoa pode investir. Eu posso investir? Com certeza. Então. Você pode investir, quem está nos ouvindo também, né? Ou seja, se a gente for fazer ali, né, um passo a passo, o que o investidor precisa pensar? Primeiro de tudo, não comece a fazer investimentos se as suas contas ali do dia a dia do mês não estão fechando, tá? Porque daí pode ser que você está tirando ali, né, de uma necessidade diária sua para colocar em um investimento, sendo que você vai precisar depois daquele recurso e às vezes resgata dos seus investimentos numa hora que não era ideal. Então você abriu um gap ali dentro de casa, fez um investimento, resgatou antes do que deveria e perdeu no investimento também. Então aí é o mundo porque eu precisei ir lá buscar no que eu tinha investido. Exato. Às vezes ele fez um investimento num mês, por exemplo, que as ações caíram. Comprei um pouquinho de ações e caiu. Precisei vender agora porque eu tenho que pagar uma conta em casa. Então são dois gaps ali. Por isso que a gente fala, se paga primeiro, deixa as contas de casa bem organizadas, né? Faz um ajuste fino, um pente fino. Onde que eu estou gastando, que eu poderia diminuir os custos. Uma outra questão que às vezes as pessoas esquecem, né? Pô, será que eu consigo gerar uma renda maior também, né? Então, nesse primeiro mês aqui eu tenho um dinheirinho a mais para investir. Mas será que se às vezes eu me capacitar um pouquinho mais em uma área, a minha renda, ela não vai aumentar muito mais e aí sim eu começo a fazer investimentos de forma mais substancial? Sim. Então, essa questão das finanças pessoais, ela precisa vir antes dos investimentos, porque senão acaba sendo um pouco contraditório ali, né? Eu deixo um buraco e... Porque é onde mais as pessoas se perdem na educação financeira dentro do lar, né? Porque vem todas as contas, nós deixamos muito dinheiro e sair pelo ladrão, literalmente. A gente vai lá comer um lanche, come 2, come 3, come lanche semana inteira e vai gastando um dinheiro. Porque hoje em dia você sai para comer qualquer coisinha, não fica menos barato, que 100 reais ali. E a nossa rotina é muito corrida também, né? Estão falando por nós, assim. Então, às vezes é cômodo você falar, pô, vou gastar, vou pedir um negócio, vou passar ali e pegar. E isso, diariamente, nós mesmos precisamos fazer esse exercício de, ok, peraí, será que vou mesmo fazer esse gasto ou vou controlar as contas, né? Acho que um outro fator muito importante também é conversar em casa sobre finanças, né? Primeiro sobre finanças nos gastos do dia a dia, para aí sim montar uma poupança em conjunto, né? Então, com o seu companheiro, com sua companheira, fazer ali toda essa gestão, mesmo que vocês não tenham os investimentos juntos, né? Mas, pô, estamos guardando dinheiro os dois para um projeto futuro. Bom, então tem muita gente que sonha em ter a casa própria, em trocar de carro, em fazer uma viagem e, por que não, investir para o futuro também ter. Ô, Lucas, quando nós pensamos em investimento, a população ela tem uma percepção de retorno rápido. Né? Essa é uma, eu acabo enxergando, vou investir porque eu quero crescer, gerar muito dinheiro. Isso, e como que é isso? Dentro dessa questão do investimento. Se eu tiver muito dinheiro para investir, claro que o retorno ele vai ser bem maior dentro da proporção que eu gero investimento. Mas para eu ter, vamos lá, eu tenho 40 anos hoje, eu pretendo até os 50 anos, em 10 anos, criar ter um processo de investimento aí, né, dentro desses 10 anos, pensando dessa forma. Eu consigo, dentro de uma proporção, dentro de 10 anos, ter algum retorno? Com certeza. Bom, primeiro que você já trouxe um prazo que acima do que geralmente as pessoas pensam, né? As pessoas são muito mais curto-prazistas, né? Sim. Então eu quero ver um retorno em 6 meses, em 3 meses, 1 ano. Esse é o primeiro passo para a frustração com relação aos investimentos, né? Então o próprio poder dos juros compostos, né? Que é o famoso juros sobre juros. Sim. Então me rendeu um pouquinho, aí quando ele rende de novo, vamos falar em números aqui, né? Eu tinha R$1.000 virou 1.100. Quando ele rende um pouquinho de novo, ele não é mais sobre 1.000, ele é sobre 1.100. Então ele vai aumentando em cima disso. Exato, um círculo virtuoso, né, através dos juros compostos, que ele vai atuando muito bem conforme o tempo vai passando. Então quanto mais tempo passa os seus investimentos, maior o poder desses juros compostos. 10 anos a gente começa a falar em um prazo interessante, tá? Então tem algumas regrinhas que a gente faz ali para saber mais ou menos em quanto tempo que o seu dinheiro consegue dobrar. E 10 anos a gente já está falando, sim, possibilidade de dobrar todo o patrimônio que você tem investido ali no início. Em 10 anos dá para a gente, de maneira bem factível, assim, sem fazer contas mirabolantes, entender que dá para a gente começar a dobrar o patrimônio, tá?
Edson, você puxou um ponto ali que é muito importante, eu acho que é válido a gente trazer aqui. Essa questão de buscar retornos rápidos, eu falei que na verdade é o primeiro passo para a frustração. Sim. Mas tem coisas ali que podem acabar sendo muito mais graves do que a frustração, que é quando o investidor cai em golpes e pirâmides. Então aqui eu queria até aproveitar para fazer um alerta. Né? Legal. Quando a gente fala em investimentos, sempre é importante a gente ter em mente que os seus investimentos eles precisam estar numa conta sua. Seja do banco que você faz investimentos, seja da corretora, né, que você atua. Você vai abrir ali no seu aplicativo, no site, vai acompanhar todos os investimentos. Pô, é um tesouro direto, é uma renda fixa, é um fundo, é uma previdência, são ações. Você vai acompanhar tudo aquilo na palma da mão. Geralmente, né, quando a gente vê ali investimentos, né, que na verdade são golpes travestidos de investimentos, por ganância, pela vontade de ter o retorno rápido, o poupador, né, o investidor, ele acaba transferindo seus recursos para uma outra conta. Pô, e essa outra conta vai me pagar 4% ao mês, 5% ao mês. Só que na verdade você não está tendo um rendimento, né? Aquilo ali é uma pessoa que está captando dinheiro do Edson, captando dinheiro do João, captando dinheiro da Maria e está pagando um trocadinho aqui. Até a hora que essa pirâmide rui e você perde todo o seu patrimônio. Então, assim, o processo de investimentos, ele precisa ser olhado, né, de maneira cautelosa, porque o primeiro passo é a gente conseguir proteger o nosso patrimônio, então ter um nível mínimo de segurança nos investimentos, acompanhar de maneira clara. Então, se você não consegue acompanhar os seus investimentos, cuidado, por que estão te escondendo os seus investimentos? Né? Você precisa ter ali aquilo... Sabendo, claro, ali o que está acontecendo. Um extrato, um acesso no aplicativo, um acesso numa conta corrente, então isso é muito importante. E, obviamente, saber que o retorno, quanto mais o tempo passa, melhor ele é. Então, se está parecendo bom demais para ser verdade no curto prazo, provavelmente não é verdade, tá? Sim. Então, para a gente tomar bastante cuidado com isso, porque, infelizmente, né, essas novas tecnologias, com relação, por exemplo, a criptomoedas, né, como é um assunto que as pessoas não entendem, muita gente usa a falta de conhecimento para aplicar golpes nas pessoas. Justamente, eu falo assim, a população tem que ficar bem atenta nessa questão, porque quantas pessoas já não perderam fortunas, né? Quando pensa assim em pirâmide, em criptomoedas também. Eu vou ser bem sincero, eu sou bem leigo na questão quando se trata de criptomoedas, que às vezes a gente gera até dúvida, mas isso existe mesmo? Sim. Realmente dá para gerar investimento em criptomoedas de forma que realmente possa gerar resultados para a população, para o investidor ali, né? Então a população ela precisa ficar bem atenta e falar com quem realmente conhece. Né? Quando eu pensei em trazer você aqui para a gente bater esse papo, é de alertar realmente a população e direcionar a população. Eu acredito muito, Lucas, que a educação financeira, ela geraria muita transformação na sociedade. Eu estava vendo uma entrevista, ontem à noite eu estava assistindo lá uma entrevista e eu estava falando da questão do Brasil, do Brasil ser um país subdesenvolvido, que não tem muitas riquezas, né? Assim, na questão financeira, acaba tendo por grupo de pessoas. E a pessoa que estava falando lá, não me recordo o nome, ela ainda relata que é justamente devido à população não ter uma educação financeira e ela não poupar. Porque se ela poupasse, gerava uma poupança nacional maior, onde fortaleceria o país diante dessa, com certeza, dessa visão. Então, esse bate-papo ele é de extrema importância. Tenho certeza que o pessoal que está acompanhando aí vai sentir essa diferença e vai também aguçar aí o desejo de conhecer um pouquinho mais sobre investimento, sobre como organizar a sua vida financeira pessoal, principalmente para poder conduzir a vida aí. Ô Lucas, eu estava vendo recentemente, essa semana, um negócio meio doido aí. Quando a gente fala de dólar, né? O dólar 5,26, isso? 5,26 subiu. O que isso interfere na nossa vida aqui? Eu vejo assim que sobe muita coisa, o dólar, ele tendo esse aumento, acaba interferindo pra gente aí em algumas coisas que às vezes passa despercebido pra população, mas a gente sente no final do mês, a hora que fala, ué, mas o que aconteceu com o dinheiro que estava aqui? Sim. Assim, a gente sabe, né, o mundo muito globalizado, né, Edson, e as economias muito interligadas, tentar traduzir isso para as pessoas, né? O principal motivo do dólar ter subido, para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Os dados de inflação nos Estados Unidos têm vindo mais alto do que esperado. O que a inflação nos Estados Unidos tem a ver com o dólar, né? A maneira que os governos, né, através dos bancos centrais, controlam a inflação,
é aumentando a taxa de juros. Gente, taxa de juros, assim, para o pessoal entender, né? Vou fazer minha aplicação ali no banco. A gente chama aqui no Brasil de CDI, de taxa Selic, né? Cada país tem o seu, cada país chama de um jeito, mas todo mundo tem suas taxas de juros, né? E os bancos centrais usam dessa taxa Selic, desse CDI, para controlar a inflação. Por exemplo, Edson, se a gente está com economia muito movimentada, as pessoas gastando muito, né? E por isso gerando inflação, qual que é a relação que o CDI, a taxa de juros, né, o Selic, tem com a inflação? Ó, se você segurar o seu dinheiro aplicado um pouquinho, você vai ter um rendimento melhor. Você fala, pô, será que eu vou comprar aquilo ali que eu queria? Será que eu vou comprar aquele tênis, comprar aquela roupa, trocar de carro? Se eu deixar esse dinheiro aplicado aqui um pouquinho mais, ele vai me render mais. Então é assim que os bancos centrais fazem. Eles mantêm a taxa de juros mais alta para fazer o consumidor pensar, será que eu gasto dinheiro ou será que eu deixo ele guardado? E com isso ele ajuda a controlar a inflação. Feita essa explicação, essa discussão está acontecendo lá nos Estados Unidos. E quando o mundo olha e fala, pô, será que a taxa de juros lá nos Estados Unidos vai continuar mais alta? O investidor global ele fala, pô, é uma boa ideia eu ter dólar na minha carteira. Sim. Porque eu vou receber um juros em dólar. Maior lá. E quando ele compara com outras moedas, né, por exemplo, o real, ele fala, pô, será que é melhor eu ter... Imagina um investidor europeu, um investidor americano, sim, australiano, japonês. Será que é melhor eu ter dólar na minha carteira ou real? O que ele vai fazer a conta? Qual que é a inflação, qual que é a taxa de juros do dólar, sim, e do Brasil? Se ele entende que lá nos Estados Unidos essa taxa de juros está remunerando muito bem, então hoje a gente está falando de mais de 5% ao ano, significa que ele vai tirar um pouquinho do dinheiro do Brasil, de outros países e colocar lá. E o dólar acaba subindo e a gente acaba precisando manter a nossa taxa de juros aqui um pouquinho mais alta também, tá? Como que isso impacta? Primeira questão, tudo é direto ou indiretamente precificado em dólar. O mais óbvio que a gente pode falar aqui são os preços da gasolina. Gasolina, sim, diesel, né, os combustíveis. Então, como a gente está falando de produtos que são comercializados no mundo inteiro, eles são precificados em dólar. Se o dólar sobe, vamos dizer que a gente tinha para a gente falar em números redondos, tá? Uma gasolina precificada a 5, com o dólar a 5, é uma tradução. Com o dólar a 5,50, 6, 7, é outra tradução. Então, conforme ela vai subindo um pouquinho, a gente tem essa transferência do dólar para real, aumentando os preços aqui em reais, tá? Ou seja, todo esse movimento pode acabar impactando um pouquinho a nossa inflação, tá? Claro que a gente está falando em poucos dias de movimento do dólar mais alto. Eu acho que assim, a ideia não é vender nenhum tipo de susto e pânico, sim, é mais um acompanhamento de mercado, claro, esses movimentos acontecem, tá? Hoje mesmo a gente já viu que estava caindo um pouquinho o dólar, então é normal esses movimentos, tá? Para o investidor também ficar tranquilo. Mas ele pode acabar tendo um impacto indireto na inflação e, consequentemente, fazer com que a nossa taxa de juros aqui fique um pouquinho mais alta também, tá? Ou seja, por isso que a gente fala, né, que é importante a gente acompanhar o mercado de maneira global, entender o que está acontecendo no mundo inteiro para ter os nossos investimentos aqui tranquilos. Então, toda essa loucura, né, que a gente tem de mercado, qual que é o nosso trabalho na Traxin Investimentos, né? Então, eu, meu sócio, o Marcelo, é olhar tudo isso, né, o que está acontecendo no mercado para tranquilizar o investidor e falar, ó, seus investimentos aqui também diversificados, você tem um pouquinho de dólar, então o dólar subiu, você ganhou um pouquinho de dinheiro aqui nesses dias. Taxa de juros do Brasil também ali remunerando muito bem, você tem uma alocação aqui também. A gente tem outras alocações em ações, fundos imobiliários. Então toda essa diversificação e acompanhamento, o nosso trabalho é fazer esse filtro de mercado e, de acordo com cada perfil e objetivo de investidor, fazer com que o portfólio de investimentos esteja bem equilibrado. Tá? Esse é o nosso trabalho na Traxin Investimentos. Então você está me dizendo assim que o ideal é conseguir você ter um investimento em diversos nichos, né? Em diversas áreas, para a gente manter um equilíbrio diante dessas alterações, desses juros, dessas inflações, para que consiga se manter um equilíbrio dentro do investimento, né? Perfeitamente. Então, conseguir ter, por exemplo, mesmo da renda fixa, né? Então, o Tesouro Direto, que é muito famoso. Bicho, ó, isso aí, ó, vou falar uma coisa pra você. A gente vê na internet, a gente vê o primo rico, vê o primo pobre, vê todo mundo lá, a gente tenta entender alguma coisa, né? Quando a gente fala de renda fixa, mas o que é isso, gente? Onde eu devo investir? Quais são os investimentos? A gente não sabe. Sim. E assim, norteia a gente aí um pouco aí pra gente saber o que é renda fixa. Onde eu devo investir? Onde eu devo investir? Não sei. Né? Porque a gente fica assim, eu vou comprar. Hoje o pessoal fala, não,
Tem os investimentos imobiliários, é isso? Fundos imobiliários? Os fundos imobiliários, tem a renda fixa, tem... Não, mas vamos comprar uma parte ali da Petrobras, do Itaú, vamos comprar alguma coisa de alguém. E aí, como que é isso? Eu meio doido, como definir aonde investir? Você vê que o investidor, ele traz a lógica consumidora dele até para os investimentos, né? Vamos comprar, vamos investir. Mas é isso quer mesmo, comprar. É isso aí. E assim, o primeiro passo, né? Você abrir a conta ali no seu banco ou na corretora para poder fazer os investimentos. Todo mundo tem acesso. Então, quando a gente fala um tesouro direto, por exemplo, a partir de R$30 você consegue fazer uma aplicação. Nossa. Que é uma renda fixa. Você está aplicando para receber um juros. Esses juros pode ser a taxa Selic, por exemplo. Ele pode ser uma taxa acima da inflação. Pô, apliquei um pouquinho ali no tesouro direto. Quanto que eu vou ganhar? A inflação do ano mais um juros. Então, você garante que o seu dinheiro vai render acima da inflação e protege o poder de compra, né, do seu dinheiro ali que você poupou ao longo do tempo. Então, através de uma corretora, seja do seu banco ou de uma corretora independente, você consegue fazer esses investimentos, tá? Ações, então, por exemplo, a ação Petrobras que você comentou, então ali com R$40, R$50, né, menos até, você consegue comprar uma ação. Lógico, você vai ver um retorno de fato nos seus investimentos conforme seu patrimônio vai aumentando. Mas o que eu quero dizer é acessível para todo mundo. Então, às vezes o cara fala, pô, tenho só R$300, R$500 para começar a investir. Dá para eu começar a diversificar? Dá. Olhe sempre os custos, né? Então, às vezes tem uma corretagem que você está pagando e tal. Sim. Então, isso é sempre importante alertar. Mas é possível você começar a fazer investimentos mesmo com poucos recursos, tá? Sim. Obviamente, conforme seu patrimônio vai aumentando, né, e você tem ali um volume de investimentos maior, mais importante é a questão da diversificação dos seus investimentos, para você não ter concentração por classe de ativos e principalmente por ativos. Então, você não quer ter todo o seu dinheiro em uma única ação, por exemplo. Sim, quer diversificar isso, né? Ganhar dinheiro. Não correr um risco, formas. Né? Exato. Bacana. Tem alguma coisa aí que você gostaria de deixar de informação aí para a população? E já eu quero te fazer uma proposta também. Tá bom. Bom, eu acho que assim, né? Primeiro eu queria novamente agradecer, tá, Edson? Então, para as pessoas assim pensarem, a gente tem um caminho, né, a percorrer. É muito importante que a gente não pule etapas, né? Então, a primeira etapa, né, recapitulando algumas coisas que a gente falou, é o investidor começar a ter uma geração de renda sólida, um controle dos seus custos ali, dos seus gastos pessoais também, né, na risca, para poder começar aí sim, guardar uma parte do que ele ganha, através ali da sua conta no banco ou de uma corretora, começar a fazer seus investimentos de maneira diversificada. Quem não consegue fazer esses investimentos, por mais que a gente que está no mercado fala, é tranquilo, é fácil, todo mundo pode fazer, a gente sabe que para quem nunca fez, às vezes precisa de um acompanhamento. Sim. Então, contratar profissionais que tenham o interesse com você alinhado, né? Ou seja, que não está tentando te vender um produto e ganhar uma comissão em cima disso e que de fato está recebendo para te auxiliar da melhor maneira nos investimentos. Então, essa é uma questão muito importante. E daí, obviamente, fazer uma gestão equilibrada do seu portfólio, tá? Quando a gente tenta pular etapas, as coisas se bagunçam um pouco e não é o ideal. Então, realmente é importante que a gente tenha essa consciência de que parte das finanças pessoais, minha reserva que eu poupei, fazer bons investimentos dessa reserva, para daí lá na frente eu ter acumulado um patrimônio em investimentos e começar a usufruir. Ou seja, começar a tirar os juros para pagar minhas contas, viver de renda, viver de dividendos, aí sim. Então, a gente precisa percorrer esse caminho, tomar cuidado com o imediatismo que às vezes ele é traiçoeiro. Acaba levando a gente para queda, né? Exato. Ô Lucas, quero fazer uma proposta aqui para você agora. Vamos lá. Aqui no ar, aproveitar que estamos sendo filmados aqui, não tem para onde correr. Tá. Olha, eu sei que a população ela tem muitas dúvidas, tem pessoas assim que têm o desejo de conhecer mais profundamente sobre investimentos, e aqui nosso tempo é bem curtinho. Eu queria propor para você, nós temos espaço aqui na Câmara, de dar uma palestra, aí, dar um curso, uma palestra de um período aí, pelo menos, para um grupo de pessoas que se colocarem à disposição para gerar entendimento. Porque eu acredito demais que a educação financeira, ela transforma a vida das pessoas. E aí? Vamos para cima? Como eu também acredito nisso, vamos fazer. Mas aí eu tenho mais uma proposta agora. Vamos lá. Tem que ser de forma gratuita. Tá bom, combinado. Então fecha aqui que eu quero ver isso aí. Fechado então, olha aí pessoal, acabei de amarrar o Lucas aqui, não teve muito para onde ele correr, vai disponibilizar aí uma palestra presencial, um curso, né, para um grupo de pessoas aí, se tiverem interesse, depois manda um WhatsApp aí para mim, que a gente vai
vai abrir um espaço para uma quantidade de pessoas para trazer essas informações, saber onde vai investir, conhecer um pouquinho mais de renda fixa, né, de bolsa de valores, né, de educação financeira num contexto maior, porque às vezes a gente vê pela internet e não sabe como fazer realmente, se aquilo ali é a forma correta, não é, a gente fica meio inseguro, né? O Lucas, ele é filho daqui de Lins mesmo, é daqui da cidade, morou aqui, voltou a morar agora, né, Lucas? Sim, voltou a morar para a cidade, mas esteve fora aí, desenvolvendo seus diversos trabalhos. Tá joia? Lucas, muito obrigado aí por ter abraçado esse meu convite aqui para trazer essa informação aí para a população. Fica à sua disposição e já a gente marca a data aí. Quer deixar um abraço para alguém? Não, na verdade, assim, eu que agradeço. Eu que estou à sua disposição, então realmente esse é um assunto fundamental. Por mais que as pessoas falem, eu sei da importância da educação financeira, poucas pessoas vão lá e de fato abraçam os projetos. E eu estou vendo que é o seu caso, tá, Edson? Então, assim, se você abraçou a nossa causa, né, que é a nossa causa financeira dos investimentos, vai ser um prazer estar junto contigo aí nesse projeto. Maravilha. Pessoal, muito obrigado. Estamos encerrando aqui o Espaço Parlamentar. Deus abençoe a sua vida.